Olá, pessoal. Agora nós vamos ver alguns comandos, né, muito importantes para a gente fazer construções mais elaboradas no GeoGebra. Esses comandos não necessariamente a gente utiliza para junto com os alunos, né? Não necessariamente, mas isso vai depender do objetivo, né? Da aula, o objetivo pedagógico específico aí. Mas eles são muito úteis para nós, professores, para fazer construções mais elaboradas, mais atraentes, né? Mais interessantes, de uma maneira mais rápida, né? Bom, então são comandos muito importantes para dar um salto, né? Qualitativo em relação a como a gente utiliza o GeoGebra. Então, isso vai fazer com que a gente se torne um usuário mais avançado no GeoGebra, tá bom? Bom, o primeiro comando que eu queria mostrar para vocês é o comando sequência. Então, vamos digitar o comando no campo de entrada e vai aparecer 5 sintaxes possíveis para esse comando. A mais simples pede para a gente digitar como parâmetro apenas um valor final, é um número, tá? Então esse comando mais simples se refere à sequência numérica apenas, é a sequência dos números naturais, né? E você só indica o último número natural e o GeoGebra vai criar uma lista com os números naturais até o número que você indicar. Por exemplo, se eu digitar 10 e teclar Enter, vai ser criada a lista 1 com os números naturais de 1 a 10. Ok? A segunda sintaxe, né? Digita aqui as 3 primeiras letras do comando, sequência, já aparece aqui todos os comandos e sintaxes, né, que começam com essas 3 primeiras letras. Então, a segunda sintaxe do comando sequência pede um valor inicial e um valor final, também somente para sequências numéricas aqui, tá? O valor inicial agora pode ser qualquer número inteiro, positivo ou negativo, e também incluindo zero, claro. Então, posso digitar aqui de 0 até 7. Vai criar os números inteiros de 0 até 7. Ó. Lista 2, né? Números inteiros de 0 até 7. Pode usar números negativos? Pode também. Então, se eu digitar aqui menos 2 até 5, nós temos a lista dos inteiros de menos 2 a 5. E pode criar uma sequência aqui de números decrescentes também. Também é aceito, porque a gente indica o valor inicial e o valor final, e o incremento vai ser automaticamente 1, né? No sentido dos números que a gente indicar aqui. Então, se eu indicar primeiro um valor negativo, por exemplo, menos 9 até 2, então eu vou ter os números inteiros começando por menos 9 e aumentando até chegar em 2, né? Então, vou ter aqui de menos 9 até 2. Ah, mas eu queria a sequência decrescente. Tudo bem, a gente pode digitar primeiro o 2, que é o maior número, até menos 9, né? E ele vai nos dar aqui uma lista, né, com os números em ordem decrescente, né, do maior para o menor. Então, começando em 2 até chegar em menos 9. Então, essas duas primeiras sintaxes, né, sequências numéricas, primeira sequência de números naturais, começando do 1, e a outra sequência de números inteiros, onde a gente indica o primeiro e o último número da sequência. Tá? A terceira sintaxe também é só para sequências numéricas, só que agora a gente pode escolher qual é o incremento, ou seja, de quanto em quanto essa sequência vai aumentar ou diminuir de valor. Então, por exemplo, vou pegar uma PA, agora dá para fazer PA, né?
quero uma PA que comece em 3, né? E não passe, por exemplo, de 30, vou colocar o último valor, não necessariamente precisa ser o último valor da PA, eu posso indicar um valor limite que eu quero, então, por exemplo, 30, com razão 2 a PA, então o incremento vai ser de 2 em 2, começa em 3, acrescenta 2, depois vai acrescentando 2 para obter os termos. Então eu tenho aqui a PA, aqui, ó, aqui em cima, começando em 3 e não passa de 30, então o último elemento vai ser 29, né? Ó. Então 3, 5, 7 vai de 2 em 2. Posso também obter, vou apagar tudo aqui, tá, pessoal? E vamos fazer, para limpar a tela, né? Vou fazer outro exemplo aqui com essa sintaxe, onde eu indico o valor inicial, o valor final e o incremento. Então, por exemplo, vou pegar uma PA começando com o número 50, o valor final, vou colocar aqui 0, e o incremento vai ser de menos 1,5. Então, vou colocar menos 1,5. E aí eu tenho a sequência que começa em 50, vai decrescendo, né, com incremento de 1,5, né, até chegar aqui no número mais perto de 0, mas não extrapolando esse valor que eu indiquei como valor final 0, tá? Então vem até 0,5 no caso. Então beleza, né? Essas três primeiras sintaxes a gente pode utilizar para criar sequências numéricas bem fácil aí, tá? Inclusive dá para utilizar ela em expressões mais sofisticadas, né? Mais expressões matemáticas. Por exemplo, você cria uma função f de x igual a x ao quadrado, né? E agora você determina os pontos aqui dessa função, alguns pontos no gráfico dessa função, utilizando esses comandos. Por exemplo, como é um ponto, né, um par ordenado, vou digitar aqui, vou abrir parênteses, fechar parênteses, vou separar por vírgula cada coordenada. Então a primeira coordenada se refere ao valor de x. Então, eu vou pegar aqui valores de 0 até 2. Tá? Então, eu vou digitar uma sequência com valor inicial, valor final, e eu vou escolher um incremento. Então, o valor inicial vai ser 0, o valor final vai ser 2, e o incremento aqui que eu vou pegar vai ser de 0,25. Aí eu vou pegar e copiar essa expressão aqui, ó, todo esse comando, né, de sequência, tudo que está na primeira coordenada do ponto. Vou copiar, então vou selecionar e apertar Ctrl C. Beleza, agora eu vou posicionar aqui, vou posicionar essa barra aqui, né, onde a gente digita o texto, na segunda coordenada, né, depois da vírgula ali, e dá Ctrl V. Né? Só que aí eu vou aplicar a função nesses pontos aqui na segunda coordenada. Então, vou colocar f entre parênteses essa expressão aqui com o comando sequência, né? Para pegar as coordenadas y, né? Pronto, tecla Enter, criei aqui os pontos do gráfico, né? No caso aqui não está aparecendo todos, mas a gente pode selecionar aqui a ferramenta Mover Janela de Visualização e deformar um pouquinho o eixo Y para ver todos os pontos que a gente criou aqui, né? Então a gente tem aqui, ó, 3, 6, 9 pontos no caso, né? E a lista está aqui, a lista dos pontos está aqui. A gente pode conferir cada um desses pontos aí, tá bom? Bom, então a gente pode utilizar esses comandos aí, né, combinados aí com outras expressões, né, para achar pontos sobre vários pontos, né, numa curva, numa função, num gráfico de uma função,
etc. Tá? Vamos passar a ver agora as outras sintaxes do comando, né? Onde permite que os objetos da lista não sejam apenas números, tá? Então, nesse caso aqui, a gente já utilizou, né, uma dessas três sintaxes aqui, que os objetos sempre são numéricos, mas a gente conseguiu produzir, por exemplo, uma sequência de pontos já. Mas dá para fazer também sequência de segmentos, de polígonos, de funções com os outros comandos, com as outras sintaxes, tá? Do comando sequência. Quer dizer, com a quarta e a quinta sintaxe, que são iguais, funcionam do mesmo jeito. A única diferença é que a quarta aqui não precisa digitar um incremento, né? Que é o último parâmetro. Quer dizer, se eu não indico o incremento, o comando aqui, o GeoGebra vai entender que o incremento é de 1 em 1, tá bom? A gente vai, o valor da variável vai se alterando de 1 em 1, tá? E aqui, quando eu quero um incremento diferente de 1, eu utilizo então a quinta sintaxe do comando. Então vamos pegar como exemplo, vamos criar aqui uma sequência de funções. Então vou digitar k vezes x ao quadrado, onde as funções que eu quero criar são do tipo 1x², 2x², 3x², etc. Tá? Então, o que vai variar é o coeficiente, né, do monômio x ao quadrado. Então, vai ser 1x², 2x², então é k vezes x², onde esse k é a variável. Então, eu vou declarar aqui que a variável é k. O valor inicial, agora eu escolho, vou colocar 1, vou começar em 1x², 2x² até 10x². Então, o valor final 10, teclo Enter. Então, eu tenho aqui a minha sequência de funções e os gráficos já são exibidos na janela de visualização, né? Na janela de álgebra, a gente tem a lista com todas as funções, tá? Então, esse comando sempre retorna uma única lista, né, que pode ter vários elementos, né? E esses elementos podem ser de qualquer tipo de objeto que o GeoGebra aceita, tá? Pode ser função, pontos, retas, segmentos, polígonos, etc. Tudo bem? E essas ideias, né, a gente está trabalhando aqui com a janela de visualização 2D, né, do plano, mas essas funções, esses comandos, podem ser utilizados também na janela de visualização 3D, cuja exposição, as aulas, estarão disponíveis no módulo 3, no próximo módulo, tá bom? Bom, vamos ver mais alguns exemplos desse comando aqui para ficar bem claro como a gente vai utilizar ele, tá? E como ele pode ser útil para construir coisas mais rápidas, né? Fazer construções mais rápidas e interessantes.